pelo quanto o Senhor já usou a vida destes jovens aqui nesta noite, e é chegado também agora o momento de nós recebermos a preciosa palavra do Senhor, Pai. Deus Santo, fala conosco através da vida do nosso irmão Cristiano, Pai, porque cremos que o Senhor tem algo ainda para tratar conosco nesta noite, Pai, e nada melhor do que a sua palavra para falar com a igreja. O Senhor ainda continua falando, Pai, e nós temos a certeza, vai continuar, porque o Senhor é Deus que ainda se comunica com os teus filhos. Fala conosco, usa o teu servo, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor. Podem vos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 12, e o versículo 22. Irei ler até o versículo de número 32, esses 10 versículos ao qual nós estaremos recebendo algo da parte de Deus ainda mais, porque o Senhor já tem falado conosco poderosamente, mas ainda nos reserva mais essa porção. Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo 22 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, que alegria podermos estar aqui neste culto ao nosso Deus, junto com a mocidade, junto com os jovens, junto com os adolescentes, e podermos ver Deus trabalhar em nossas vidas, operar em nosso meio, usando no particular de cada um que aqui já teve a sua oportunidade, e usando, como já disse o irmão Rodrigo, aqueles que se dispõem, que se colocam na brecha, né? Porque, como o irmão citou, talvez um versículo que você vem aqui e lê, ou um louvor que você louva, você adora a Deus, Deus fala fortemente com a vida de alguém e transforma o rumo da situação.
Isso, irmãos, não é invenção da minha cabeça. Isso não é algo que eu quero que aconteça. É algo que acontece. É algo que já acontece, né? E aqui eu dou um testemunho que recebi hoje, enquanto estava no meu momento de plantão, e uma moça que ali estava trabalhando, pôde estar ali conversando e falando comigo das dificuldades que ela tem enfrentado na vida, dos momentos depressivos até mesmo que ela tem passado, e ela testemunhou para mim, ainda nem comentei, com a Ana Luísa. Ela testemunhou para mim, falou: que bênção aquela filha sua, que bênção, como ela está cantando, como ela está louvando a Deus, né? Bem, ela postou um hino que ela cantava e tocava no Instagram esses dias para trás, e eu estava tão desesperada, mas aquele louvor que ela cantou falou tanto comigo, eu não aguentei, eu comecei a chorar, e eu tive solução na letra daquele hino que ela cantou. E isso é um testemunho de hoje, fresquinho. E eu não estou falando porque é a minha filha. Poderia e pode ser qualquer um dos irmãos, qualquer um dos jovens. E eu tenho convicção que nós não vamos ter todos os testemunhos, irmão Rodrigo. Não vai chegar tudo para nós. Quantos às vezes é alcançado por estas pregações, né, que o irmão Marcos tão gentilmente tem feito a obra do Senhor, vai lá com todo o trabalho que eu sei que não é fácil, pode ser até simples, mais simples para ele, mas eu sei que é difícil, vai lá, edita, tem a preocupação de pegar ali o som da mesa para ficar um som melhor, vai lá e posta, né, coloca ali, parece uma coisa simples, 4 curtidas, 5 curtidas, mas quantas vezes Deus falou e tratou na vida de alguém que às vezes nem o dedo no like ali colocou, né? Porque muitos da mídia preocupam com o dedo no like, irmão Marcos. Nós não preocupamos com isso. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados que a palavra do Senhor alcance multidões, do jeito, da forma que Deus quer fazer. E não é o qual o pregador seja, irmãos, não é quem está louvando, mas sim quem está usando. Não é o canal, irmãos, o canal somos nós, imperfeitos, cheios de falhas, mas o que usa o canal, esse, irmãos, a palavra dele não voltará vazia. A palavra dele vai penetrar na vida daquele, às vezes, que está até mesmo pensando em um suicídio, dando resposta para ele e ele volta atrás. Talvez nós nem venhamos a saber do testemunho, né? Mas Deus usa cada um de nós em particular, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E isso eu louvo a Deus, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida dos jovens, da mocidade que está se despertando, saindo do estacionamento, né? E andando, e isso é maravilhoso. E a todos nós, irmãos, o Senhor já tem trabalhado e o Senhor já tem falado em nossos corações. Mas aqui vai mais um pedacinho daquilo que o Senhor ainda reserva para as nossas vidas. Veja bem, irmãos, um texto muito conhecido. Eu acho que todas as pregações minhas começam assim, um texto que já conhecemos bem, um texto muito conhecido, mas é conhecido mesmo, irmãos, conhecido seu, conhecido meu, mas novamente Deus se fala através dele, e se pregar nele daqui 1 hora, Deus vai falar de novo, amanhã Deus vai falar de novo. Texto conhecido, irmãos, mas que Deus vai trabalhar no meu e no seu coração aqui nesta noite. Veja bem, uma parte do sermão do monte, sermão da montanha, o próprio Cristo está falando aqui. Nós vemos esse sermão completo lá no Evangelho conforme escreveu Mateus, que começa lá no seu capítulo 5 e termina ali no capítulo de número 8. Mas nós temos aqui fracionado uma parte que Lucas, veja bem, Lucas não andou com Jesus. Esse Lucas aqui não. Lucas não foi apóstolo, como muitos às vezes confundem e pensam. Me cita um dos apóstolos, às vezes vai e cita Lucas. Não, irmãos, Lucas não foi apóstolo. Mas Lucas, irmão Rodrigo, se converteu pela pregação do Evangelho. E para Lucas foi reservado, meu irmão, não foi o primeiro a chegar, mas para Lucas foi reservado escrever um dos evangelhos, ao qual ele absorveu boa parte, segundo Marcos escreve, e ainda foi reservado a ele escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é o marco da igreja, o início da igreja primitiva.
E olha que maravilha, irmãos. E eu entendo assim, não é quando você chega, é se você chega. Não importa a ordem, se você é muito tempo ou se você está começando agora. Importa se você chegou na presença dele, se entregou a ele, tem espaço para Deus te usar, ele vai te usar. Às vezes mais do que eu, às vezes mais do que o irmão Rodrigo, não importa o tempo. O que precisa é nós nos colocarmos na brecha. E Lucas vai registrar uma porção, uma fração deste sermão. Não é só aqui, temos outros registros neste livro de Lucas, nesse evangelho que escreveu Lucas. Porém, ele se acha por bem e pelo Espírito Santo, agora, irmão Rodrigo, trazer à memória e relatar novamente esta parte do sermão. Uma parte poderosa contra a nossa ansiedade. Uma parte muito fiel para estarmos convictos de esperarmos no Senhor, de esperarmos no Criador. E ele então agora traz, a memória. Segundo Mateus escreveu, somente agora Lucas vai trazer. Marcos não registra essa passagem, João também não. Mas Lucas vai frisar esta parte do sermão da montanha. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensíveis. O que é apreensíveis, irmãos? Preocupado, com medo, ansioso, angustiado, com uma preocupação enorme. O que está dizendo, e Jesus disse neste sermão, é para que nós não venhamos a andar apreensíveis pela nossa vida. Mas espera aí, então eu não preciso preocupar com a minha vida, vou viver de qualquer forma. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que Jesus diz. Não é isso que Mateus e Lucas narram aqui. O que Mateus e Lucas aqui está narrando, através do sermão que Cristo assim disse, é para que nós não venhamos a estar tão preocupados com o amanhã, tão preocupados com a nossa vida, a ponto, irmão Enio, de não vivermos a preciosidade daquilo que Deus já tem feito em nossa vida. A palavra de Deus está dizendo, e o Senhor Jesus quer transmitir para nós, é que nós não devemos estar ansiosos, muito preocupados, irmã Natália, com o que vai ser semana que vem, segunda, terça, quarta, o que vai ser de mim, porque, não sei, as irmãs aí que mexem com a costura, os cortes estão terminando, eu acho que não tem outro para pegar. Não, irmão, descansa essa mente, espera no Senhor, porque Ele cuidou em todas as outras vezes e vai cuidar de novo. É sobre isso, irmãos, é sobre confiança, é sobre a confiança da mesma qual que nós colocamos a nossa fé em ação aqui no domingo passado, naquela meia hora de oração antes do culto de ceia começar, e aqui declaramos, e eu declarei para o Senhor já operou tantos milagres na vida da irmã Raquel. Senhor, faz de novo na vida dela. Senhor, faz de novo na vida dela. Irmãos, a irmã Raquel está aqui, ó. Domingo passado ela estava internada. Eu vou deixar o testemunho para ela mesmo contar, porque senão eu atropelo tudo, né? Ela vai contar o testemunho, né? Mas está aqui a nossa irmã. E o testemunho é grande, irmãos. O testemunho é de milagre, não é, irmã Raquel? Não tem aonde mais atribuirmos a mais nada, não, porque teve um processo cirúrgico. Não teve. Não, mas é porque injetaram algo lá. Não injetaram. É porque a mão de Deus foi lá e arrancou, tirou o problema, tirou o mal, limpou o sangue que estava derramado. E aí a hora que vai fazer o outro exame, que estavam suspeitando até de um tumor, não encontram nada, né, irmã Raquel? Mas vão dizer, irmãos, que não tem mais milagre. Vão falar por aí, mas não vemos mais milagre. Eu vejo o milagre de Deus, irmãos. Nós podemos contemplar o milagre de Deus. E por que, irmãos, que nós estaremos então ansiosos ou preocupados, irmão Rodrigo, com a nossa vida? Com o que vai ser amanhã? Com o que eu vou vestir? Com o que eu vou fazer?
se eu vou formar, se eu vou trabalhar, se vai abrir aquela porta ou não. Meu irmão, o negócio é confiar em Deus. O negócio é depositar nas mãos de Deus. Então somente crê e Deus há de trabalhar em meu e em seu favor. E aí eu busco lá na última pregação que eu trouxe aqui para os irmãos, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, fique com a misericórdia, fique com a bondade, fique com a generosidade. A graça do Senhor nos basta, igreja. A graça dele realmente nos basta. Então somente confie em Deus, confie no Senhor. Então, não estejais apreensíveis pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Meu irmão, aqui não está falando para você parar de trabalhar não, viu? Aqui não está falando para nós sermos preguiçosos e ficar confiando, não, vai chegar lá um dinheiro lá em casa a qualquer hora. Não, faça a sua parte, mas não se preocupe além do que é preciso, irmão. Tem algo que é seu esforço. Mas tente entender, tem algo que não vai resolver com o seu esforço. Tem algo que é só com a mão de Deus, acrescentando sobre o seu esforço. Acrescentando sobre a sua vida. Você se esforça, você levanta, você vai trabalhar. Deus tem te acrescentado saúde. As portas se abrem, irmão, conforme o Senhor quer que se abra para a sua vida. Vai clamando, vai buscando, mas vai confiando e vai fazendo a sua parcela de contribuição. Vai lutando e Deus vai acrescentando. Vai servindo a Deus e Ele vai acrescentando. Vai louvando, Deus vai acrescentando. Vai orando e clamando, Deus vai curando. Vai buscando, Deus vai batizando. Vai buscando mais, Deus vai renovando. Vai buscando ainda mais, Deus vai acrescentando dons e talentos sobre a igreja. É dele, irmãos, a fonte é Ele, o Senhor é a fonte da nossa vida. Não é daqui para lá, é de lá para cá, irmãos. É do Senhor que vem o meu e o seu sustento. É do Senhor que vem a minha e a sua força. É do Senhor que vem o meu e o seu vigor. Mas o versículo 23 completa dizendo: mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E uma pergunta fica feita pelo próprio Cristo. O Senhor Jesus está dizendo nesse sermão: ei, observe e considere. Olha para os pássaros. Aqui a palavra corvos foi usada, mas olhem para os pássaros. Para aquele passarinho que de vez em quando chega lá na sua janela, chega lá na sua horta, lá no campo ainda quando vemos. Considere isso. Não, você tem visto passarinho morrer de fome aí? A não ser por causa de, às vezes, queimada ou alguma coisa que o próprio homem faz. Mas caso contrário, tem passarinho caindo lá na sua horta com fome? Tem não, irmão. Tem não. A não ser que envenenaram eles. Todos estão vivendo o tempo deles aí, no mundo, na terra. E o Senhor tem sustentado a todos eles. Por quê? Porque eles não podem, não conseguem trabalhar para isso. Não foi assim que Deus os formou. Não foi para isso que Deus os criou. Mas mesmo assim, meus irmãos, esses pássaros estão sendo alimentados. Eles limpam as suas penas com o seu próprio bico, meus irmãos. Dão mergulhos rasantes ali no rio, na água. Quando não tem, se lavam até mesmo na água da chuva. E estão com suas penas mais bonitas do que as roupas dos jovens aqui hoje. Por mais bonito que nós tenta ficar, irmãos, nós não conseguimos ficar que nem eles. E o Senhor Jesus diz: ei, vocês não têm muito mais espaço comigo do que eles? Considera com eles. Será que vocês não é muito mais especial para mim do que eles? Então, meu irmão, você pensa mesmo que o Senhor vai te desamparar? Aumente a sua fé.
Aumente a sua fé e lembre que o Senhor tem guardado, tem cuidado da sua vida. Não começou hoje não. E foi começado, irmãos, quando ainda você era gerado lá no ventre da sua mãe. Mas muito tempo antes de você pensar em ser um crente, o Senhor estava lá cuidando, lá na sua formação, na minha formação. E o Senhor, irmão Rodrigo, já tinha escrito, falei, não, eu vou tirar lá do congado, não vai ficar lá não. Eu vou pôr para pregar a minha palavra. Mas parece ser tímido, fala pouco, mas de um jeito ou de outro, irmão Rodrigo, não teve como não. O Senhor aprove a vontade dele o trazer para cá para cuidar da obra do Senhor conforme ele quis. E assim, jovens, aprove a vontade do Senhor usar a vida de vocês, cada um de vocês. Aonde vocês estiverem, tem uns mais tímidos que os outros, e Deus vai trabalhando nisso, já está trabalhando em nome de Jesus. Mas aonde vocês estão, o Senhor tem colocado cada um estrategicamente, e eu gosto de frisar isso, igreja do Senhor, Deus tem colocado cada um de nós em locais, em lugares estrategicamente, para louvor e honra e glória do nome dEle. É para isso. É para isso, irmã Grace, que você passou em um concurso e está lá naquela assistência. É para isso, irmã Gabriele, que o Senhor tem te abençoado com 2 empregos. Que maravilha, glória seja dada ao nome do Senhor, para que você seja luz lá na Caixa Econômica, mas seja luz lá no posto de saúde. É para isso, irmãos, que Deus tem me usado nessas viagens, muitas das vezes, né? E eu podendo pregar e falar. É para isso que um dia Ele me usou lá naquela escola, onde jovens e alunos até hoje, pastor, você não vai voltar não? Até hoje nós não teve uma aula de ensino religioso igual aquela, não. É para isso, irmãos, não é para vanglória minha, não. É porque o Senhor quer te usar. E enquanto Ele te usa, Ele está acrescentando as demais coisas. Enquanto Ele te usa, as portas estão abrindo, o emprego está conservado. Enquanto isso, você está comprando aquilo que sonhou, você está conquistando o estudo que planejou. Enquanto isso, meus irmãos, Deus está acrescentando na sua vida, jovens. Mas busquei primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus quer te usar aonde você estiver. Seja onde for, Manquinha, lá naquela salinha lá da prefeitura, Deus te usa. Seja onde for, como for, Isabelle, lá naquela sala de aula lá, Deus te usa. O seu jeito, o seu comportamento já está falando por si. Deus te usa, irmão Ian, lá no seu emprego, onde muitos levantam e querem lutar contra aquilo que Deus já disse sim, e cai por terra, e Deus te usa. E eles tentam, eu falei, não, agora ele xinga, agora ele briga. Mas não pode, esse menino aí não responde, não faz nada, porque o brilho do Senhor está aí, porque o Espírito Santo do Senhor está aí. Enquanto isso, Deus vai acrescentando, irmão Ian, as bênçãos. Vocês ainda creem, irmãos, numa pregação igual essa? Enquanto isso, irmãos, Deus vai usando, irmão Carlinho, lá no meio daquela viagem. Deus aprove a sua vontade, colocarmos-nos nesta função, e no meio daquela viagem nós podemos dar testemunhos de crentes, de salvos. E às vezes vão dizer, ô Carlinho, não, só vamos lá. Não, para mim não dá não. Mas por que isso? Não, eu sou crente. Já foi o tempo, hoje não. E Deus vai usando, jovens, irmãos, irmãs, aonde estivermos, Deus vai usando, vai acrescentando na nossa vida. Enquanto isso, Deus está trabalhando nas demais coisas, irmãos. Não preocupa não, não preocupa em ficar muito rico não. Não, porque eu tenho que alcançar a minha independência financeira com tantos anos. Irmão, podemos às vezes morrer lá no salário mínimo, mas não vai nos faltar nada, viu? Não vai faltar, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar na nossa casa, porque é a promessa dele. Buscai primeiro o meu reino, crente, as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Isso não é palavra só do pregador, não, irmãos. Eu estou replicando o que está escrito na palavra de Deus, do Senhor, do nosso Deus. E qual de vós, 25, qual de vós, sendo solícito, a palavra solícito quer dizer
cuidadoso, prestativo, querendo fazer de si mesmo? Qual de vós, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado à sua altura? Parece uma pergunta sem sentido. Pô, mas é lógico que não. Como é que nós vamos conseguir crescer mais do que já crescemos? Não temos condição. Mas o Senhor de Jesus vai dizer que isso aqui é coisa simples. Isso é coisa simples. Perto daquilo que o Senhor faz e age em nossa vida, meus irmãos. Mas nem mesmo assim, por mais cuidadosos que somos, por mais prestativo que somos, por mais veemente querendo fazer e conseguir, por mais que façamos isso, irmãos, nós não conseguiríamos aumentar nem mesmo um pedacinho no nosso tamanho. Mas Deus está operando, irmãos, na onde eu não posso, na onde você não pode, na onde nós não conseguimos, na onde tudo se parece impossível. Ei, Deus está lá trabalhando. Deus está nas coisas possíveis, mas Deus está nas coisas impossíveis, naquilo que para mim e para você não somos capazes. Deus é, irmão Rodrigo. Deus opera, irmãos, naquilo que nós não conseguimos, na onde nós não conseguimos chegar. Deus chega, Deus transforma, Deus muda, Deus faz o diagnóstico se tornar inverso, e muitos ficam confundidos, mas nós não, irmãos, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que operando o Deus, quem vai conseguir impedir? Se Deus operou, irmãos, e se Deus operar a favor da sua vida, ninguém, nem circunstância, nem nada vai conseguir parar a mão de Deus em seu favor. Ninguém consegue, meu irmão. Pode ser o perseguidor mais ferrenho que esteja, pode ser o Donald Trump aí, ó, que possa vir querer, não, agora eu estou enrolado. Não, irmãos, nem o homem mais poderoso que podemos dizer hoje, atualmente, neste mundo, nem ele, se Deus estiver agindo na sua vida, nem ele consegue impedir. Ninguém conseguirá impedir aquilo que Deus tem, tão somente se você confiar, tão somente se você, meu irmão, se colocar na brecha, tão somente se você começar a buscar mais o reino de Deus, a vontade dele. Ninguém consegue impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Qual de vós, então, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, veja que o Senhor classifica isso como mínimo, hein? Porque estáis ansiosos pelas outras? Por que você está preocupado, crente? Por que você está preocupado, irmão? Por que você está preocupado, jovem? O que vai ser dali para frente? Com quem que vai ser o meu casamento? O que vai ser a minha faculdade? Estou quase terminando, e aí o que eu vou fazer? Meu irmão, descanse do Senhor. Faça a sua parte, é lógico, mas descansa. Deus tem reservado para a vida de vocês, jovens, o melhor desta terra. Ainda mais, meus irmãos, eu tinha muita coisa ainda para falar, mas eu tenho que pular para o último versículo, porque acabou o tempo. Ainda mais, meus irmãos, veja bem como o Senhor diz no versículo de número 32, que eu já frisei por 2 vezes, e pela 3ª vez eu quero lê-lo. Não temas, ó pequeno rebanho, não temas, porque a vosso Pai, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Irmãos, reino aqui com letra maiúscula, viu? Num fim de frase, letra maiúscula. Esse reino aqui, irmãos, não é cidade, não é governo, não é presidência, não é legislativo, não é executivo, não é monarquia, não é reinado da Inglaterra. Não, o Senhor está dizendo aqui: vosso Pai, o seu Deus, o nosso Deus, aprove a vontade dele, quis ele, agradou ele dar-vos o reino, dar-vos o que é dele,
dar as mansões celestiais para a sua vida, meu irmão. E você vai ficar preocupado aí com o que vai ser amanhã? Não, irmãos, amanhã Deus está nele, amanhã Deus providenciará, amanhã Deus trabalhará, amanhã Deus vai acrescentar. O amanhã seu, irmãos, já está computado na mão de Deus. O amanhã seu, irmãos, é providência daquele que providencia, age e faz acontecer. Seu amanhã, irmãos, está nas mãos daquele que vai e pode, com certeza entregará a vitória conforme a vontade dele. Amém, meus irmãos? Que você possa receber esta mensagem em seu coração, que seja uma mensagem edificante, que o Espírito Santo complete aquilo que às vezes eu não consegui, não deu tempo de passar. O Espírito Santo complete na sua alma, no seu coração, que seja alimento para a sua vida nesta semana que vai se iniciar, né? Que já se inicia. Que seja uma semana, irmãos, e agora eu desejo para a sua vida que seja uma semana de livramento, que seja uma semana de paz, porque está tendo tanto luta, né, irmãos? Mas que venha uma semana de paz sobre a sua vida. Que seja uma semana, meu irmão, de saúde, que você possa levantar, colocar os pés sobre o chão e agradecer a Deus por mais uma noite e um dia que se chegou. Que seja uma semana proveitosa. Que não tenha briga na sua casa, mas que tenha harmonia. Que a sua esposa te respeite, irmão. Irmão, que você respeite a sua esposa. Que os filhos lhe respeitem. Que os pais lhes respeitem, filhos. Que seja uma semana proveitosa, providenciada pelas mãos de Deus. Para a sua casa, para a minha casa, para a nossa vida, para a nossa família. Amém, meus irmãos? Que assim Deus continue nos fortalecendo e nos abençoando em nome de Jesus.